Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma aula abençoada. Mais uma vez, vamos nos preparar para entrar na mesma sintonia entre nós e entre a espiritualidade. Boa noite, Gledson. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda. Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa preparação, nossa irradiação. Então, a partir de agora, traga o seu pensamento para o momento presente, para o aqui e o agora. Respire fundo. Enche seu peito de ar e solte. Respire. E a partir desse momento, comece a relaxar seu corpo, iniciando pelos pés. Relaxe seus pés e vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas, quadril. Relaxe seu abdômen, seu peito, toda a extensão da sua coluna. Relaxe seus ombros, seus braços, antebraços, mãos, cada dedo das suas mãos. Respire, enche seu peito de ar e solta. Respire. Relaxe agora seu pescoço e nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça te ajude a relaxar um pouco mais. Relaxe seu rosto, seus olhos e pálpebras, sobrancelhas, testa. Relaxe seu couro cabeludo. E assim, com seu corpo mais relaxado, sua mente fica mais serena, mais tranquila, mais leve. E assim, com a sua mente mais leve e serena, você entra em contato agora com a sua essência, o seu eu interior. E nesse contato com a sua essência, você visualiza no seu íntimo, lá no fundo do seu coração, uma pequena chama. Uma pequena luz que mora lá no seu íntimo. E então, te convido a agradecer. Agradecer por mais essa oportunidade. Mais essa oportunidade de estarmos aqui em nome de Jesus, reunidos em seu nome. Mais esse dia de oportunidades que Deus te permitiu vivenciar, experimentar. Pelo teto sobre a sua cabeça, pelo pão na sua mesa, pelo convívio com as pessoas que você ama, que ainda estão aqui perto de você. Agradeça. E usando a gratidão como combustível, nós vamos expandindo essa pequena chama, essa pequena luz que temos lá dentro, lá no íntimo do nosso coração, da nossa alma. Quanto mais você agradece, mais essa luz vai crescendo, aumentando, expandindo. Aumenta, expande, até que ela envolva todo o seu corpo, todo o seu sistema. Você agora se auto-ilumina. Mas você continua agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade. E então a sua luz expande ainda mais, ultrapassando os limites do seu sistema, do seu corpo, envolvendo todo o ambiente em que você se encontra agora.
Você irradia a sua luz, que parte de você e se expande em todas as direções, como se você fosse um pequeno sol que aquece e ilumina tudo à sua volta. E assim a sua luz se conecta com a luz do colega do lado, do outro colega, e todos nós vamos nos conectando uns aos outros, seja presencialmente, virtualmente, até mesmo espiritualmente. Todos nós, seja encarnado ou desencarnado, vamos nos conectando agora numa única corrente de luz. Isso, irradie. E nessa corrente de luz agora, conectados uns aos outros, nós nos ligamos a Jesus, recebendo dele todo o amor que ele nos oferece todos os dias. E nessa luz de conexão, de sintonia, talvez você queira me acompanhar nesta oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez, você vai voltando para o seu corpo aos poucos, percebendo os seus membros, o peso que o seu corpo faz sobre onde você está sentada, sentado, e quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Radiados, conectados. Mais uma vez eu pergunto, e aí? Nossa atividade da semana, da análise dos pensamentos, né? Fez a análise, continuou fazendo, percebeu algum pensamento que não era seu em algum momento? Conta para mim, quem quer contar para mim? 5 horas da tarde. Como é que é? 5 horas da tarde começou uns pensamentos comigo, eu tinha que responder uma pessoa. Aí comecei só a pensar coisas boas, coisas e tal, e eu até fiquei meio assustado comigo, porque eu pensei que eu era um santo. Tanto que eu agradecer no mundo, eu fui complacente, fui tranquilo. Que legal. Foi hoje? Eu acho que eu assunto, será que é? Que legal, ó. Que Eu legal. até escrevi coisas que eu acho que não é. Hoje, acho que hoje no Anjo da Guarda estava do lado. Dava do seu lado. Nossa, hoje ele tomou comigo. E que legal que você percebeu isso. Que legal que você percebeu isso. Normalmente eu respondo No coisa. Eu falei dele. Que massa. Muito top. Mais alguém quer comentar? Percebeu alguma coisa diferente essa semana? Não? Eu costumo sempre fazer uma concentração depois que eu termino o bar, né? Eu faço sozinha. Eu faço durante a semana, eu faço sozinha. Aí eu paro e faço uma concentração, uma radiação mesmo. Uhum. E sempre eu vai conversando, sabe? Você vai percebendo. Percebendo as instruções, coisas. Que legal. É muito bom. Engraçado Sempre. você falar de culto no lar. Ontem eu faço de segunda em casa, né? Segunda-feira à noite. E é legal porque assim, eu preparo a aula do curso e faço o culto. Então fica tudo sintonizado, né? Aí a gente fez o culto e a minha filha... Aí a gente começou a ler um livro de Jesus, um livro ilustrado lindo que eu comprei, que serve para isso, para evangelização, né? E a gente começou a ler esse livro, falando da vida, da história de Jesus.
E ali acabou o culto, a Cris saiu, foi pro quarto e tal. Ficou eu e minha filha lá, e ela me enchendo de perguntas. Assim, a gente falou desde a vida do Cristo, da evolução dos mundos, da conexão mediúnica, porque ela começou perguntando. Porque a Cris percebeu uma manifestação durante o culto. Tinha um irmãozinho que estava sofrendo muito com a cabeça. E aí ela veio, não sei que gracinha, ela veio dando passe, estendeu as mãozinhas, ficou rezando. Aí acabou, ela perguntou, mamãe, onde você fica quando isso acontece? Aí a Cris falou assim, eu fico aqui. Aí eu fui mostrar uma imagem hoje aqui na aula. Vocês vão ver hoje a imagem mostrando a ligação do espírito com o médium, como que é na psicofonia consciente. E ela foi e o assunto foi aprofundando, falei de mediunidade, falei de conexão. Aí ela leu o desfecho da apostila da aula de hoje. Ela leu, que legal, papai. Então é assim, peraí, o que é isso, fusão fluídica? Eu fui explicar para ela fusão fluídica. E aí o assunto foi rendendo. A gente ficou quase 2 horas conversando, explicando sobre mediunidade. A gente falou de Jesus, a gente falou de evolução dos mundos. Um monte de coisa assim, acho que foi umas 30 aulas de evangelização em 2 horas, sabe? Foi muito legal. E ela vibrando o olhinho assim, interessada. Achei muito legal. Eu estou contando isso porque na hora que eu estava conversando com ela, eu percebi presenças ali. Parece que eu não estava falando aqui só para ela, sabe? Não sei falar se crianças ou não, mas eu sei que tinha uma galerinha comigo ali, também ouvindo aquela conversa nossa e aprendendo com a gente ali. Foi muito legal. Com certeza, com certeza, com certeza. Tudo bom? Então foi muito legal, assim, eu percebendo, às vezes parece que ela estava sendo intuída nas perguntas, sabe? Foi vindo, o assunto ia aprofundando, ela fazia outra pergunta e muito pertinente, sabe? Falei, calma, você já sabe, você só está lembrando, você ainda vai me ensinar muito. Ela, como assim, papai? Eu não sei, não, sabe? Você ainda vai me ensinar. Oi, Isis, boa noite, seja bem-vinda. Quem chegou boa aqui noite, durante Wellington, obrigada. Quem chegou durante a radiação, sejam bem-vindos. Alguém gostaria de comentar sobre se fez alguma análise, alguma coisa diferente, percebeu alguma coisa diferente, pessoal da internet, com relação aos pensamentos que é seu, que não é seu? Alguém quer comentar? Não? Ninguém está fazendo atividade, eu vou te falar. Vou catar o chinelo e começar a dar chinelada no povo aqui. Então vamos lá, né? Continuando, então, já que vocês não querem conversar comigo, né? Só quer deixar eu falar. A gente está falando sobre a psicofonia, né? Na aula passada a gente falou sobre a mediunidade sagrada, né? E entendemos como que foi o processo da festa de Pentecostes, após o desencarne de Jesus ali na Páscoa, né? Depois que ele, na Sexta-feira Santa, que ele foi crucificado, o ressurgimento dele no domingo, aí 50 dias depois, na festa de Pentecostes, logo depois do desencarne de Jesus, teve esse fenômeno de psicofonia, né? Que nos mostrou um fenômeno maravilhoso ali, com aquele tanto de gente, onde a gente viu a questão da xenoglossia, né? A psicofonia em outras línguas, fenômeno físico de aparição das luzes, fenômeno físico de grafia, né, que é o barulho, o som que fez, o estrondo que fez, atraindo as pessoas ali para o local da festa, aquela multidão, e toda aquele fenômeno fantástico que aconteceu ali, que acabou por reforçando o que precisava reforçar
com relação à fé dos apóstolos e a certeza de que eles também eram capazes de fazer o que Jesus fez, de levar a palavra, de levar o conforto, de fazer os milagres, né? Milagres que Jesus fez. E a partir dali o projeto evangélico se expandiu, atingindo não só os apóstolos, mas todas as pessoas, através da mediunidade, para levar a palavra, para levar a boa nova do evangelho para toda a humanidade, né? Um projeto lindo e maravilhoso. E ali a gente pôde ver vários fenômenos acontecendo. Antes de continuar, alguém ficou com alguma dúvida sobre Pentecostes? Sobre a festa, sobre os fenômenos? O pessoal da internet aí, ficou alguma dúvida? Está tranquilo? Se fosse, você falou, não existia energia, não existia nada, só conheceu. Se fosse como se fosse um fogo de legal, então tá desesperado ali. Tá pegando fogo, né? Fogo na cabeça dele, né? Se fosse fogo mesmo, tá pegando fogo. Porque eles estavam vendo a luz ali. do outro. E o que tinha mais próximo para eles de luz era fogo, né? Eles iluminavam as casas com querosene, com a lamparina, né? Então, que é através do fogo. Então, era a forma deles expressarem a questão da luz. Mas é isso mesmo. Tanto que essa pintura, isso aí é uma pintura que fizeram em homenagem a Pentecostes, que fizeram exatamente, literalmente, o que fala no texto, das línguas de fogo, né? Mas eram luzes, verdadeiramente eram luzes. Vários espíritos que se conectavam ali com aquelas pessoas. E começou-se, então, a mediunidade da fala coletiva. Olha que maravilhoso deve ter sido isso, né? Maravilhoso. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar do que a gente falou que temos, né? Lá na introdução desse assunto da psicofonia, a gente falou que temos a psicofonia consciente, a psicofonia inconsciente, o sonambulismo, né? A intuição. Então hoje a gente vai aprofundar um pouco mais na psicofonia consciente, né? Para entender isso, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: o processo psicofônico em si, eu me arrisco a dizer, não só o psicofônico, mas o ato mediúnico, seja ele de qual característica de comunicação seja, de certa forma, ele causa um estado alterado de consciência. Quando acontece ali o ato mediúnico, a pessoa ela entra num estado alterado de consciência. Só que aí, esse estado alterado de consciência, ele pode ser mais profundo ou bem superficial, que a pessoa quase não percebe. Quer ver eu dar um exemplo de quando você está com a sua consciência alterada, no seu dia a dia, você nem percebe? Quer ver? Sabe aquela hora que você pega o carro e você vai para o trabalho? Você faz o mesmo caminho do trabalho todos os dias. Aí chega o final de semana, você pega o carro para sair, vai na casa do familiar. Quando você vê, você está fazendo o caminho do trabalho. Né? Você está no automático. Nessa hora, você está com o estado alterado de consciência. Nessa hora, quem assumiu o controle foi o seu inconsciente, que está acostumado, todas as vezes que você faz algo repetitivo, que você não pensa muito para fazer, porque você já aprendeu há muito tempo, já faz parte da sua rotina, quem assume o controle ali é o seu inconsciente. Né? É igual, nós estamos falando de dirigir, quando você estava aprendendo a dirigir, não era estranho? Pô, você tinha 3 pedal, 2 pernas. Você já falava, isso não vai dar certo. Aí você tinha que pensar na direção, na seta, no câmbio, no freio, no acelerador, na embreagem. Era um monte de informação para você assimilar e, além de tudo, ainda prestar atenção no trânsito, para ver se não está subindo meio fio, atropelando alguém, um cachorro. Né? Então, quando você está aprendendo, você está usando o consciente, está usando sua parte cognitiva para prestar atenção em tudo, para assimilar tudo. Aí, você aprende. Você vai repetindo, de repente você aprende. Aí vai para o automático, não vai? Igual andar de bicicleta também. Para andar de bicicleta era uma dificuldade.
se equilibrar em cima daquele negócio de duas rodas e pedalar e virar ao mesmo tempo, e seu corpo e a bicicleta parece que não respondia à noite. E aí, com o tempo, a repetição, andar de bicicleta ficou automático. Parece que a bicicleta ou o carro é uma extensão do corpo, né? Você nem vê o que você está fazendo. O seu inconsciente assume nessa hora. Nessa hora, você está num estado alterado de consciência. É como se fosse um processo hipnótico leve. Você não está vendo, você está indo. Aí você fala assim, o que eu estou fazendo na porta do meu serviço? Hoje é domingo. Foi no automático, né? Então, quando você entra no processo do ato mediúnico, da conexão mediúnica em si, e aqui a gente está falando de psicofonia, você entra nesse estado alterado, que pode ser um estado bem leve, e que você quase não percebe que você está meio alterado, ou até um estado profundo que causa a inconsciência. Você não vê o que está fazendo, certo? Então é isso que determina esse aprofundamento desse estado alterado de consciência, que vai determinar se você vai ficar consciente ou não, certo? Então, consciência não é perigoso? Não, depende. Não? Depende. É como você falou, depende da moral do médium, uma série de coisas. Mas de repente ele está num estado bem alterado, que você falou que ele fica consciente, né? Meio que automático, pode vir coisas meio estranhas. Quando você fica inconsciente, depois a gente vai entrar na próxima aula a gente vai falar sobre a inconsciente. O seu corpo físico está inconsciente. Mas você, alma, está vendo tudo que está acontecendo. Entendeu? E lembra do caso lá do sonambulismo? Da dona Celina, se eu não me engano, porque tem outra história que a gente vai ver hoje, tem outro nome da outra médium, eu confundo as duas. Então, ela ficou ali, o corpo dela dormindo, estado sonambúlico, psicofônico, sonambúlico. Então, ela inconsciente, não lembra de nada. Quando ela volta à sua consciência normal, ela não lembra. Mas durante o processo, ela estava desdobrada ali do lado, acompanhando tudo. E ela, por ter superioridade moral, não deixou o espírito fazer o que ele queria, falar o que ele queria. Entende? Então, mesmo o médium inconsciente, ele tem condição, sim, de limitar o espírito, de direcionar ele e impedir que ele faça algumas coisas. Entende? Isso é um médium que tem uma moral O elevada. médium que estuda, o médium que tem moral. Não tem uma moral muito elevada. Os espíritos dos que estão ajudando lá, ele interfere no espírito que eu ia falar do vai, porque aquele médium não tem condições. A espiritualidade, quando é um trabalho sério, a espiritualidade sempre faz o acompanhamento e a proteção, sempre. Ela não deixa. Não deixa o negócio desandar, não. Agora, se o médium for desequilibrado e o trabalho também estiver desequilibrado, aí vira samba do crioulo doido. Vira, eu já vi acontecer. Já vi médium levantar da mesa, catar no pescoço do coordenador do trabalho e grudar ele na parede. Não sei se eu já comentei isso aqui. E precisou de 3 homens para conseguir tirar. A mulher baixinha, pequenininha, ela grudou no pescoço do coordenador do trabalho e pregou ele na parede. E foi um custo para tirar. O que é isso? Desequilíbrio da médium. O trabalho ficou desequilibrado de alguma forma. E aí o espírito assumiu o controle. Ela não teve controle moral sobre o espírito, entende? E ele fez o que fez, entende? Então, por isso, você lembra quando a gente estava falando de conhecimento, de buscar estudo? Se você descobrir um grupo mediúnico que não dá valor ao estudo, corre. Por causa disso. Porque o grupo, tanto o médium, ou os médiums, quanto o grupo em si, ele não vai ter superioridade moral, conhecimento para lidar com aquilo.
e não vai saber controlar da forma que deve ser controlada. É como se os espíritos protetores perdessem. Não é que eles perdem a força, é porque os médios abrem a conexão muito forte para esses espíritos que estão ali para bagunçar os inferiores. Vibração também, né? Hã? Vibração. Vibração. Então conecta com eles. A espiritualidade superior não tem o que fazer. Porque está desconectado, tá? Padrão vibratório totalmente diferente. Entendeu? Aí o que eles fazem? Assiste e ora. Assiste e ora, até que alguém consegue ouvi-los. Tinha uma história interessante, minha mãe contava, frequentava, que ela frequentava um trabalho de obsessão, chamava Oji. Eu falava do trem que era interessante, eu achava engraçado, assim, minha mãe contava, sabe? E ele falava para os médicos, falava, se o médico dessa pituca começar a cair, é para deixar. Ele falava, gente, para aprender a controlar a mentalidade. Ele falava desse jeito, pode deixar machucar, aí depois ela estiver consciente ou tiver ação do que está acontecendo, para aprender. Claro que ele sempre avisava, alertava, mas por questão de cuidado mesmo, para a pessoa ter esse controle, sabe? A pessoa já fica esperta, Já né? ficar esperta. Fala, Gretchen. Tipo aqui, a gente está num trabalho normal, e vou tomar um passo. A pessoa que está no público ali sentada, ela tem esse problema, vamos dizer, incorporação. Ela foi ali para conhecer o centro, tomar um passo, abrir uma palestra, diante de ela incorpora. Certo. E assim, já viram um centro uma vez que o pessoal não quase deu conta de controlar o que veio na moça. E ela jogou bancos, aqueles bancos com madeira, e ninguém conseguia, até que o mentor que estava na mesa teve que levantar, vir até ela e fez o domínio sobre ela. Então, ninguém deu conta. Então, aí o grupo tem que acolher, né? Lembra do acolhimento fraterno? Tato fraterno. É acolher, é pegar, por exemplo, tá num lugar público ali, no meio de gente, e começa um processo desse, desequilibrado, é tirar primeiro passo, tira do meio das pessoas, leva para um lugar isolado, porque ali, até para constranger o próprio espírito, porque aí ele não vai ter como dar show, entende? Eles tentaram no início, só que a partir do momento que eles tentaram até retirar, até não impressionar as pessoas, o espírito já veio numa força tão já grande, foi jogando. Assim, a pessoa cria uma força que não é que dela. ele não queria, e agora também o mentor teve que ir lá e para conseguir. Isso, a equipe tem que estar atenta a isso para vir acolher. Juntar uns 2, 3 da equipe ali, já tira daquele lugar, já começa a fazer o esclarecimento, já começa a chamar a pessoa pelo nome, porque aí você começa a trazer a pessoa de volta. Quando quer trazer a pessoa de volta, que ela entra num processo mediúnico desequilibrado, é você, primeiro um nome, a pessoa já dá uma quebra de padrão nela. E você traz a atenção dela para o físico, sabe? Por isso tem um sopro, às vezes você fazer algo fisicamente com ela, chama ela pelo nome e ela volta, né? E aí você orientar que ela controla o corpo, o corpo é dela. E ela que tem que controlar. Ou seja, a responsabilidade é dela. Você passou por alguma experiência? Hã? Passou por alguma experiência? Ixi, várias. Teve uma vez que a gente estava comentando aqui, não sei se alguns de vocês ouviram, todos vocês ouviram, uma companheira nossa que estava, inclusive na sessão de desobsessão, ela estava começando a desenvolver a psicofonia. E nesse processo meio de desequilíbrio, começando a se reequilibrar com o estudo, estava no início. A gente terminando a desobsessão, teve um acidente, a gente saiu, foi na porta do centro, o centro era em outro lugar. Foi um barulho muito feio, foi um acidente feio, a moto bateu no carro, um acidente horrível. A gente saiu para ver, voltamos para fazer esse tipo, só faltava a oração final. Quando a gente voltou, ela, infelizmente, ela foi lá ver. E ela se conectou com aquilo, com aquele
padrão vibratório do acidente, do desespero ali. A hora que ela sentou na mesa, ela deu uma cabeçada na mesa. Então, foi assim, tão rápido que não deu tempo nem da gente pôr a mão, entende? Ela bateu a testa na mesa e tinha um forro de crochê. A força que ela bateu abriu a testa dele, fez um corte. Cortou a testa. Aí a gente foi, esclareceu, aí chamou ela voltou, aí foi auxiliar ela e tudo. Então, assim, esse início ali, né, de uma psicofonia desequilibrada, até às vezes porque a pessoa não sabe, ou porque não estudou, porque a família não é espírita, não sabe como funciona, isso pode acontecer, esses desequilíbrios que causam esses desconfortos. Então, ela tem que procurar uma casa séria para ter esse acolhimento, para ser recebida com tato fraterno, principalmente a orientação quanto ao estudo sério, né, para que ela comece a entender a si mesma, comece a entender a própria mediunidade e comece a entender sobre mediunidade, para que ela comece a se reequilibrar, entendeu? Oi? Desequilibrado e não estiver presente na casa espírita, estiver na casa da gente, na casa dele, e ele não tiver esse domínio, como que a gente pode proceder para auxiliar? Eu já tive um caso deles, nós entramos em oração, mas mesmo assim foi muito difícil. Foi um processo que demorou uns minutos. Segurando a força, inclusive. Assim, se a pessoa ela se desequilibra a ponto de querer quebrar, bater ou se bater, aí você tem que usar a força mesmo, tem que segurar. Até para você impedir que ela se machuque. Porque vai que numa dessa ela cai, bate de um jeito errado e quebra uma coluna, sabe? Então, você tem que segurar para a proteção da pessoa, né? Inclusive, assim, eu não sou muito a favor do que seu tio que falava não, isso. meu tio não, é O orientador. Eu não sou muito a favor porque a pessoa pode machucar feio, né? Isso não é legal. Então, é segurar. Uma vez minha mãe aconteceu isso com ela estava num processo de desequilíbrio. Cheguei em casa, ela estava lá, né? Num processo de psicofonia e um espírito muito revoltado, inimigo da família. Eu tive que fazer eu tive que segurar ela, eu peguei ela, segurei ela por trás, travei os braços dela assim, eu passei o braço por baixo dos braços dela e travei ela e tive que fazer muita força para segurar ela, e aí a Cris foi chamando ela, e aí usar o conhecimento que a gente tem da doutrina na hora que a gente está esclarecendo ali, entendeu? Eu não tinha o conhecimento. Você não tinha. Foi em oração, entendeu? Mas o toque, às vezes o toque assim na testa, nossa, o sopro. sopro. O nome e oração e não saía oração. do processo, sabe? Mas você tem que trazer a pessoa para a consciência, porque não é um estado alterado de consciência. A pessoa pode utilizar disso também, tipo, eu não quero sair desse estado, porque naquele momento a pessoa queria atingir outro. Tá vendo como é conexão? Tá vendo? Tá vendo como a gente entende a conexão? A pessoa quer fazer o mal, junta com o obsessor que também quer, pronto, tá feito ali o prato cheio. Então, pode ser que a pessoa não queira mesmo. Tem a opção. Então, assim, trazer ela para a consciência dela. Coisas que trazem ela para o físico. Às vezes, num caso muito extremo, a água na cara. Sabe? Você chamar ela pelo nome. Sabe? Trazer para o físico. Aí ela volta à consciência. Entendeu? Nesse tipo, eu tenho que esclarecer também. Ela falou e me lembrou algumas coisas. Eu tenho esse problema com você, porque igual eu falei, ele é interativo, né? E eu já tentei trazer com o Kardec e ele vai para um bando, que me preocupa também, porque, igual você fala, tem que ter um centro sério, né? Uma coisa assim, que ele já é equilibrado por causa da imperatividade, né? Que ele não conecta em nada. E eu trouxe ele aqui um dia, porque eu estou num processo difícil com a mulher dele, que ele veio aqui. E ele veio, ele comentou um negócio comigo, eu também fiquei preocupado. Ele falou assim, ele falou que ele gosta muito do Allan Kardec. Só que ele falou que não consegue, porque quando ele chega aqui, ele sente um monte de sensação. E ele sabe que a sensação é do corpo que está.
Ele falou assim, que ele sentiu vontade de chorar. E depois ele sentiu vontade de rir. Depois ele teve, assim, é como que ele sentiu essa sensação dele, Sim. Aí ele disse que desorienta, ele não consegue. Sim, nessa hora, aí no caso, a pessoa, você tem que orientar ela a buscar a oração para ela poder mudar a vibração dela. Entendeu? Ela busca a oração, ela fazer uma meditação, ou ela focar em outra coisa para que o padrão vibratório dela mude e ela se desconecte daquilo tudo. Ele falou que ele sabia que a sensação era do corpo, mas ele não sabia como controlar e como livrar daquilo. Oração. Ele falou que tinha vontade de chorar, depois tinha vontade de rir, depois ele tinha outra sensação. Ele falou, aí eu fico doido, eu não aguento, eu não dou conta. Uma coisa que funcionava muito comigo, porque assim, aos poucos eu sentia também. Eu não conseguia ficar inativo. Então, aos poucos, quando a gente vai estudando, né, e equilibrando a energia, vai melhorando. Isso. O Só estudo que lá ajuda. no começo, o que me ajudou muito foi me imaginar dentro de uma bolha. Que aí eu me distanciava da energia do outro. Então eu me imaginava dentro de uma bolha. Eu fechava o olho e me imaginava dentro de uma bolha. E os Se ela outros criava lá uma de fora. proteção em volta dela. Ajudava bastante. Qualquer processo que você faça, por isso que o médium tem que estudar. Ele tem que estudar. É a obrigação do médium estudar. Porque ele vai entendendo esse processo, ele vai sabendo se proteger. Entende? Tem que estudar. Qualquer processo que ele mude o padrão vibratório, ele está se protegendo. Aí entra orar e vigiar. Até o mentor do Léo mesmo me falou uma vez. Falou assim, ó, se imagina dentro de uma roupa de astronauta. Porque é uma roupa forte, né? Uhum. Aí ele falava pra mim, pra eu imaginar lá no começo. Sônia, você levantou a mão, pode falar. Elton, eu fui criada na fazenda, né? Minha mãe era católica, meu pai espíritas. E lá na fazenda tinha muitos agregados. Então tinha uma família lá que tinha 2 moças, e essas moças ficavam tão agressivas e ninguém segurava elas, ninguém dava conta. Elas saíam pelo mato, quebrando as árvores, assim, e os homens não davam conta de segurar. Então, eu lembro disso, eu não sei como que meu pai conseguia, porque eles chamavam meu pai, aí só meu pai que conseguia abrandar e fazer elas voltarem, e parecia bicho, entendeu? Aí eu acho assim, é igual você está falando da sintonia, meu pai era uma pessoa boníssima, todo mundo gostava dele. A minha mãe fazia benzição, benzia, e esse pessoal lá parece que, eu lembro, tem uma vaga lembrança, assim, eles mexem com feitiço, esses negócios assim. Aí deve ser, assim, a sintonia deles que fazia essas moças incorporar esses espíritos, né, como é que fala? Violentos, né? Aí, então, eu lembro disso, eu era menina. Várias vezes ele já foi chamado para isso. E ele conseguia, não sei como é que ele conseguia. Ele deve ser através da oração, né? Como a gente aprendeu, né, a questão moral é muito importante. Então, se chega um médium ou um mentor espiritual ali, com amor envolvendo, é como se anestesiasse. É evolução moral. Não é chegar bravo com o espírito, querer medir força. O que eu falei de segurar é quando a pessoa está correndo risco, você vai segurar. Mas você vai lidar com aquele espírito totalmente contrário do que ele está reagindo. Se ele está reagindo com agressividade, você vai envolver ele com amor. Porque aí você vence ele. Pela moral. E aí ele vai perdendo as forças. É como se ele recebesse e recebe da espiritualidade superior um anestésico. Aí ele fica meio dopado e em último caso, se ele não quer ouvir, vai fazer ele adormecer.
e através da sua superioridade moral, ali do tato fraterno, conversando, a espiritualidade usa dessa sua influência moral ali no amor e coloca o medicamento e ele adormece. Aí você manda adormecer. Então você vai adormecer agora. Já que você não quer me ouvir, descansa agora. Você vai adormecer. Dá o comando, adormeça. E aí ele vai pode relutar um pouco, mas vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. Mas fazendo isso com amor. Porque você envolve ele com uma energia que ele não está acostumado. Ele não consegue. Não consegue superar. Aí ele acaba adormecendo, ele acaba sendo anestesiado. Aí a espiritualidade leva. Entende? Então é assim que acontece. Tudo isso que acontece. Rapaz, lá que ele era tão forte que ele pegava um saco de arroz e botava na cabeça. Ele não conseguia segurar as mãos. Entendeu? Então, Pois é. É isso mesmo. É a moral, é o amor. Não tem outro jeito. Tanto é que os espíritos superiores, sim, só de chegar perto já dominam. Pela energia dele, sabe? Então, é assim. Não é medir força. Você vai querer medir força e ele vai ganhar de você, porque o bicho é forte. E eles costumam ser muito revoltados, esses espíritos assim, que querem fazer balbúrdia, eles são muito fortes. Entende? O médium, como acontece a fusão fluídica ali, é como se o médium ganhasse uma extra força, uma força que não é dele, que não é mesmo. É do espírito, por causa da fusão fluídica. Troca de sensações, pensamentos, tudo. Certo? Obrigada. De nada. Então, é assim. Então, é um estado alterado de consciência que acontece no processo mediúnico. E aqui, no caso, a gente está falando de psicofonia. Tá? O médium consciente, o que acontece com ele? É como se ele tem o conhecimento dessa conexão no seu cérebro físico. A consciência ou não consciência é física, gente. A alma do médium, ela sabe de tudo que está acontecendo. A consciência ou inconsciência é física, tá? O consciente, ele está percebendo aqueles pensamentos, as sensações chegando até ele. E ele está, vamos dizer assim, alerta, ele está vendo o que está acontecendo, ele está acordado, ele está percebendo as coisas à volta dele. Ou seja, o estado alterado de consciência dele é bem pouco. Então ele está percebendo. O que acontece nesse momento? É como se ele estivesse fazendo uma tradução simultânea. Ele está recebendo o pensamento. Imagina você que vai traduzir, você fala inglês, e você vai traduzir alguém falando inglês para uma plateia. Você vai ouvindo e falando. É tradução simultânea, sabe? Ao mesmo tempo que você está ouvindo, você já está falando o que você está ouvindo. Então, o médium psicofônico consciente é isso. Ele está recebendo o pensamento, não necessariamente ouvindo, mas ele está recebendo, está vindo na mente dele aquele pensamento, e ele, ao mesmo tempo, está falando. É a tradução simultânea. Ele está consciente, está alerta, está acordado, está vendo as coisas acontecer. O estado de consciência dele está pouco alterado. Esse é o médium psicofônico consciente, certo? Só que dentro da psicofonia consciente tem essa também, que é a de intuição. A intuição ainda é mais sutil. O estado alterado de consciência é quase nenhum. É muito superficial. É aquela coisa assim que, às vezes, a pessoa acha que é dela o pensamento. É um pensamento, uma sensação que vem, que facilmente ele pode achar que é dele. O médico pode achar que é dele. Sabe? Então, vem a intuição, ele processa aquela informação e depois fala do seu jeito, do jeito dele, do médico. Então, ele recebe, processa e fala. No consciente normal, é simultâneo, está acontecendo ao mesmo tempo. Está recebendo e falando.
No intuitivo, ele recebe, processa aquilo, entende aquilo do jeito dele, depois fala. Certo? É assim que funciona. É como se ele fosse um intérprete que não precisa ser simultâneo. Igual você foi parar Igual quando eu fui preparar o estudo. Exatamente. Eu ia preparar pensando que eu ia falar de algum assunto, e ia vindo as intuições. Não, é por aqui, é por ali. Eu estava ali consciente, e eu fui me deixando levar pelas intuições que chegavam a mim. E usando também da minha capacidade, da minha percepção, junto com a intuição, e fui formulando as coisas. Acontece muito quando a gente está ali no... Eu tive uma sugestão. É uma sugestão, isso mesmo. Que o médium ele pode decidir se ele vai seguir ou não. É uma intuição, uma sugestão. Que vem, aí ele tem tempo ali para decidir se ele vai seguir aquele raciocínio ou não. Só que é muito sutil. Se ele vai falar, é sutilíssimo. Porque se você pensar demais, você perde. E o que acontece? É tão sutil que às vezes é muito fácil da pessoa achar que é dela. Que aquela ideia é dela. Entende? Isso acontece, assim, tenho prestado atenção mais recente. Em alguns momentos você está conversando com uma pessoa, aí de repente vem uma explicação sobre aquilo que você está falando, que é muito assim, de uma vez, se abre assim na mente. Aí você começa a falar sobre um caminho que você não imaginava. Aí você começa a aprender com o que você está falando. É muito estranho. Acontece comigo o tempo inteiro. Nossa, comigo. Principalmente quando eu estou aqui, nos estudos. O curso tem uma linha já, né? Só que aí, às vezes, uma pergunta que vocês fazem, que às vezes vem uma resposta que não é minha. É intuitivo isso. Entende? Agora, como que você vai entender e aprender a ouvir, perceber a diferença, diferenciar isso? Que aquela intuição não é sua. Prática e estudo. Prática e estudo. Prática e estudo. Antes, isso aconteceu comigo antes de começar a frequentar aqui. Me veio umas ideias na cabeça, eu comecei a escrever. Eu tenho até esse texto lá em casa, mas é um texto muito estranho, de coisas assim que eu não sei conscientemente. Falando sobre o universo, sobre... eu nem lembro exatamente mais como que é o texto, mas foi assim, uma amplitude de pensamento, que aquilo ali parecia tão óbvio naquele momento que eu estava escrevendo, uma coisa tão simples. Só que quando acaba a conexão, você foi ver, você nem entende o que você escreveu. Isso se chama expansão de consciência. É muito estranho, isso acontece muito. Aí às vezes vem uma ideia pronta. E é átimo de segundo, né? Pum, a ideia está pronta na sua cabeça. Aí se você não falar rápido, você perde. Porque a ideia vem pronta. Vai embora. É isso. É expansão de... Tá vendo a alteração da consciência? Estado alterado de consciência. Ela expande. Ela capta pensamentos mais amplos que você ainda não tinha condição de tê-los, e você consegue transmitir, você aprende ali ao mesmo tempo, e depois você vai analisar e fala, Isso acontece para quem tem processo de descobrimento, invenção, coisas desse tipo também, né? A intuição, gente, ela é um processo humano. Em qualquer área da humanidade, ela acontece. Assim, vai, né? Como é que vocês acham que acontece? E a pessoa acha que não é dela, sei lá. As descobertas científicas, as expressões literárias e artísticas, a vacina da Covid. Como é que você explica? A humanidade desenvolveu uma vacina em 1 ano, pouco mais de 1 ano. Sendo que até então a gente só conseguia desenvolver uma vacina eficaz em 5 anos. Testada, comprovada em 5 anos. Como que a humanidade desenvolveu isso em 1 ano? Veio muita ajuda da espiritualidade. Os profissionais da área de saúde que trabalharam incansavelmente no processo ali, com certeza receberam muitas intuições para achar caminhos que até então não tinham sido descobertos.
E a energia do povo, ficou todo mundo assim, tomara que Todo essa mundo vacina desesperado, saia, todo tomara mundo aquela querendo, energia exatamente. que sai de- Exatamente. Eu lembro da vez que eu estava na química clássica, todo professor fala. Teve um cientista, né, que estava estudando sobre anel neumático, né? E ele não entendia porque como que acontecia e tal. Ele teve um sonho de uma cobra mordendo o próprio rabo e girando em círculo. Isso conspiração para ele entender o que era o funcionamento da anel neumático. Não era estático, era dinâmico. Assim. Percebe? Essas são as intuições que vêm. Aí o sonho de uma cobra, tipo assim, né? É o que ele conseguiu ver, né? Porque ele estava lá em desdobramento, recebeu a informação e como que o consciente dele transcreveu aquilo? Através do desenho da cobra. E aí ficou claro para ele. Você vê, todas as grandes invenções, as grandes descobertas, sempre tem ali. Sabe, Tem um deles. Parece que aquele insight que vem? Parece que teve uma entrevista anterior que ele falou sobre isso, né? Que os inventores possivelmente eram médios. Sim. Parece que teve uma fala dele. Sim. Acho que ele, se eu não me engano, ele falou isso no Pinga Fogo, mas eu não tenho certeza não. Depois eu vou ver. No caso da quando eu tenho essa dimensão, quando eu estou conversando e falo coisas que eu começo a sentir o arrepio, que não é meu, né? Já sei que não é. Realmente eu sinto que não é. Então, muito no acolhimento fraterno é isso. Eu estou conversando com a pessoa e eu sinto assim, quer dizer que eu estou no caminho que eles querem, né? E a pessoa vai fazendo assim com o olhinho, assim, com a cabecinha, assim, né? Então eu já sei que não é meu mesmo. Eu já até falo, olha, eu te falei um negócio que eu sei que não foi eu que falei. Mas eu te falei. Parecendo como se fosse meu. Que seria o intuitivo, né? Uhum. Mas, tanto na psicografia quanto no dia da obsessão, por exemplo, às vezes, no começo não vinha a fala. Eu sentia o movimento, eu sentia não conseguir me mexer, por exemplo. Eu falava assim, meu pé está preso. O pé dele está preso, né? Uhum. Mas não que ele tenha falado, mas eu sabia. Mas que você sentiu através da fusão fluídica. Mas às vezes vem na minha mente algo que fala, assim, tipo assim, como se ele falasse assim, olha, meu pé está preso. Eu senti, eu entender dele que ele está falando meu pé está preso. Uhum. As duas formas, uma é a intuição, outra é o consciente. Sim. Você tem você navega ali entre o consciente e o intuitivo ali. Porque você tá o tempo todo alerta, vendo tudo que está acontecendo à sua volta, consciente que você está ali, né? Uhum. Então, é porque você varia entre o intuitivo e o consciente ali. Porque até na psicografia, a mesma coisa. Antes, não. O braço escrevia sozinho, não sabia o que eu estava escrevendo. Aí eu ficava tentando adivinhar. Eu acho que eles fizeram. Quando começaram a falar no meu ouvido que eu ia escrever, que eu não adivinhava. Você para de atrapalhar, né? Então é como se estivesse ditando. Sim. Mas se é uma palavra que eu não entendo, o braço vai sozinho e faz, Uhum. por exemplo. Então, essa seria como se fosse o consciente. Consciente. Existe, daqui a pouco a gente vai falar do semiconsciente. Tá, aí nesse ponto onde você, alguns momentos, perde, ali você não está consciente mais. Então ali já é um semiconsciente, entende? E na psicografia também tem isso. A gente vai ver isso também lá na psicografia com mais detalhe. São outros nomes. Porque o inconsciente lá na psicografia é mecânico. Tá? Mas a questão do acolhimento ali, na conversa fraterna, ali a intuição ali está a milhão. Está a milhão. Comigo acontece demais a intuição ali. De coisas que eu nem imaginava que eu ia falar para a pessoa e falo. Nossa, como é que eu fui falar aquilo? Porque veio na minha intuição, né? Na minha mediunidade intuitiva. Abrir a boca para falar uma coisa, aí outra e sai outra. Vai outra coisa. Exatamente. O negócio é você deixar fluir. Já aconteceu, por exemplo, eu sentar na frente da pessoa, o que eu vou falar para essa pessoa agora?
você começa a travar. Você começa a pôr dúvida, a dúvida começa a te travar. Você senta e deixa. Relaxa. E vai. Aí você começa a falar. E vai. Mas é uma coisa bem desse jeito mesmo, porque eu sou muito insegura ainda, né? Eu já melhorei muito, mas ainda tenho. E eu percebo que a insegurança trava. A psicografia até que não, já fui melhor, mas a psicofonia ainda trava muito. E no dia que ficou eu, a Pamela e a Marcela no tratamento, né, que a Cris e o Léo não vieram, foi muito assim, sabe, de deixar aí. Eu falei assim, eu não sei o que fazer, então... Não vou interferir. Deixa aí. Então deixa foi rolar. muito disso, sabe, de deixar acontecer exatamente do jeito que vinha. Isso. E não passar, não enfatizar o filtro, né? Porque eu acho que a dúvida faz muito isso. Isso, a dúvida ela bloqueia. Bloqueia. Foi muito, muito diferente aquele dia por conta disso. E fala pra mim se não foi mais leve. Muito. Né? Porque você interferiu menos, você deixou fluir. Foi, tirei. É mais leve. Porque assim, Assim mesmo. não era eu mesmo. Assim, eu vou te falar. E aí? O tratamento aí dentro, eu tenho vontade de dormir. Né? Tem gente Fica tão leve que dá vontade de dormir, né? Oh, eu chego com tanta dor, Tem com tanta gente que dor. dorme. Se vocês souberem a mão que vocês têm, Não é Não a gente, é a especialidade. então, gente, Não, que foi acontece? ontem que uma dormiu pra você acordar. eu tenho vontade de dormir. Dá vontade de ver. Ficar naquela maca, parece que é o melhor colchão do mundo. Né? Aham. O que acontece ali? Às vezes a gente tem essa dificuldade de discernir se a intuição ali é uma intuição externa, não é coisa nossa. Para a espiritualidade, pouco importa. O que importa é o resultado. É a mensagem que precisa ser dita, a coisa certa que tem que ser falada na hora certa, para despertar a pessoa, para levar o conforto para a pessoa. É isso que importa. Eles não estão preocupados se sabe ou não sabe o que é aquele intuitivo, se sabe quem é que está falando ou não sabe. Eles não querem saber disso. O importante é o resultado. Então, o médium mais desenvolvido, ele deixa fluir e deixa o resultado acontecer. Engraçado que naquele dia, quem veio dos antigos, né? A gente tá, como que os meus colegas estagiários estavam aqui. Tá cumprindo. Exatamente. Tá cumprindo. Foi assim que eu me senti. Foi assim que aconteceu, só estavam os estagiários, os donos da empresa não estavam, não. E aí o Lucas chegou em mim, mano, ninguém veio. Aí eu só recebi a intuição assim. O que vai ser? Vai Deixa acontecer. Tipo assim, E foi deixa tão eu calmo. calmo. E foi um dia mais tranquilo que teve. Eu acho que a espiritualidade fez um controle na galera aqui. Fez. E fez a gente lá. Tipo assim, a veio gente muita tinha gente. a liberdade de ir fazendo, me deixando a espiritualidade. E sabe por que essas coisas acontecem? Essas coisas acontecem para vocês verem o quanto vocês são capazes. Eu percebi esse lado. Para vocês confiar mais em vocês, na mediunidade de vocês. Lembra? Confia, persista, permita-se. Confia, você pode. Deixa fluir, você tem a mediunidade, você é capaz. Não é porque tem alguém aqui que tem Na verdade, um tempo maior de experiência que você não pode fazer igual. Na verdade, ele falou foi o seguinte, dificuldade é que a gente mostra a nossa força. Isso, Foi isso que eles passam. exatamente. Fala, pode falar. Eu tenho uma dúvida até com relação à psicofonia, assim, sabe? Pode falar. Tipo, tem mesmo com relação, porque eu sou médico psicofônico. Ultimamente, você fala uma coisa, você me deu uma resposta certa forma que eu ouvi. Ultimamente, muitos trabalhos que eu já fiz, eu trabalho lá na casa do Jardim, lá da Maria do Condensado. Certo. Que tem hora que a conexão acontece, que eu vejo, eu consigo ver a experiência da pessoa, o que aconteceu, ou até a mesma morte, sinto mesmo, sabe? Mas tem hora que não. Tem hora que o trem é tão confuso, é tão emblemático. Sabe quando você vê um filme, tipo, talvez umas
imagens assim que você não Distorcidas. sabe, distorcidas, ou uma figura, e algo que você não consegue, mas acontece, sabe? Não, minha pergunta é mais com relação a essa questão de clareza. Isso, de certa forma, eu imagino que não importa, porque eu acho que o importante é a assistência. Sim. Daquilo que acontece. Seria mais curiosidade nossa de querer saber sobre isso? Entendeu? Porque, por exemplo, tem alguns saem de forma assim, tão viva. Eu diria sabe? que é um E outros eu fico assim, poxa, será que alguma coisa, o que eu poderia fazer para melhorar? Ou se não é assim, por conta... Eu diria que aí é uma questão de conexão. Mas que alguns você tem uma facilidade maior de se conectar, até pela sua frequência vibratória. Então você tem uma facilidade maior de conectar com alguns, isso é totalmente natural. E ali nessa conexão mais íntima que você consegue estabelecer, fica mais claro para você o que você recebe da pessoa. Outros, eu acho que a ideia é muito confusa. Então, pode ser que a conexão não esteja totalmente perfeita, digamos assim. Pode ser que a própria pessoa ela está num estado de confusão, até porque ali é um hospital psiquiátrico. Então a pessoa pode estar num processo de confusão mental mesmo. E você se conecta com ela e você recebe essa confusão. Não, e fica percebe? parecendo como se fosse amnésia. Você não sabe. Fica tem aquela... hora que você não sabe não sabe. Entendeu? Então, ou é a conexão que não foi perfeita ali, ou é a conexão tá legal, mas é porque você está recebendo um estado psíquico dela, porque é a fusão fluídica. Você sente o que ela sente, você percebe o que ela pensa, entendeu? Fusão fluídica. É isso que acontece. Obrigado. Nada. Tá bom. Então a gente está falando dessa consciência que é em relação ao físico. O que significa consciente? Para a gente entender o que é estar consciente, vamos entender o que é a palavra. O que essa palavra significa? Consciente é possuir a noção, o conhecimento, ter conhecimento de algo. Isso é ter consciência. Estar consciente é ter conhecimento de algo. Então, quando é que o médium não é consciente? Quando ele não tem o conhecimento do que foi feito durante o ato mediúnico. Se ele tem o conhecimento, ele lembra de tudo que falou, de tudo que fez, ele é consciente. Ele tem o conhecimento daquilo, ele lembra daquilo. Percebe? Essa é a diferença. A mente física do médium consegue recordar, lembrar com clareza de tudo que aconteceu. Então ele esteve consciente. Como se fosse buracos? As lacunas, aí é semiconsciência. Lembra de algumas coisas, não lembra de outras, é semiconsciência. Fala, Pamela. No caso, mas essa consciência tem um certo tempo, eu te falo assim, igual quando é desenho mediúnico. Vem a foto para mim, como se fosse uma foto. Certo. Eu tenho que correr e desenhar na hora. Olha. Porque se eu ficar tentando lembrar algum detalhe, já era. Já era. Aí eu perco tudo. É porque é intuitivo. Quando é intuitivo, ela vem e passa. Entendeu? Porque ela é qualquer coisa, o pensamento, a imagem, um som, uma sensação. A intuição, ela vem rápida. E ela é muito sutil, então você pode perder ela. Então, o tempo que você está se perguntando aí, se referindo, vai depender dessa conexão. Se ela é consciente, se ela é intuitiva. Se for intuitiva, a chance dela desaparecer mais rápido é maior. Porque até o primeiro desenho meu, eu estava indo dormir, né? Eu tinha acabado de sentar na cama para dormir, veio a imagem e ainda escutei assim, passa pro papel, pelo menos você não vai lembrar. Aí eu passei pro papel, né, na hora que eu sento, porque foi meio assim, que eu estava indo dormir, falando e tal. Na hora que eu olhei pro isso, que desenho horroroso. Nossa Senhora.
Aí eu escutei assim, amanhã passa limpo. Veja a referência na internet. Até os inscritos foram. Até ele tá com É importante vocês terem claro na mente de vocês o seguinte: essa consciência ou não consciência é física. A sua alma sabe de tudo que está acontecendo. Por isso o controle no caso do inconsciente que a gente está falando agora há pouco. Então, a sua alma... Lembra do animismo? Lembra que a gente falou do animismo lá? Da emancipação da alma, que você desdobra no sono, por exemplo. Você desdobra, você faz um monte de coisas, e aquilo, quem fez? Só a alma. O seu corpo não participou daquilo. Então, pode ser que você lembre de uma ou outra coisa, pode ser que aquela lembrança venha em forma de sonhos, misturado com outras coisas. Lembra? Quem que está com essa dificuldade de lembrar, ou seja, em forma de sonho ou não? A sua mente física. Sua alma sabe. Tanto quando na outra noite você vai dormir, vai desdobrar, você vai voltar a continuar o seu projeto lá que você estava fazendo. Para continuar de onde você parou. Você vai lembrar perfeitamente tudo que você tem que fazer. A sua alma. É a mente física que não lembra. Tá? Então saibam disso. Psicofonia é igual. Às vezes, a mente física do médium não lembra. A alma dele sabe de tudo. A dona Celina lá no processo sonambúlico psicofônico, ela sabia tudo o que aconteceu, a alma dela. Quando ela acordou do sono, do sonambulismo, pergunta para ela que ela não vai saber responder nada. Mas a alma dela sabe. É interessante que às vezes tem alguns trabalhos assim, a gente vê coisas que não fez normalmente, dependendo do amigo espiritual que está perto. Eu teve um dia que eu estava dando passe e eu percebi que foi diferente o meu movimento de passe. E na minha cabeça, assim, na hora que eu ia fazendo, eu via linhas Aí. ligando os chakras. Que legal. Em todas as pessoas, nesse dia. Nesse dia específico. Nesse dia específico. Acredito eu que era o seu mentor te mostrando. Na conexão que você fez com o mentor, ele conseguia te mostrar visualmente o que estava acontecendo. Era muito interessante. Entendeu? Eu nunca vi nada assim de foto. Foi muito diferente do que eu já tinha visto de chakras. Mas eram linhas ligando os chakras aqui, ó. Então, você Todos. conseguiu perceber visualmente o processo acontecendo ali. E aí, quando eu vejo assim, quando eu fecho o olho, eu vejo melhor. Aham. Do que quando eu tô com o olho aberto. Porque aí fica bem... É porque aí o seu consciente atrapalha. Ele atrapalha. Porque o que está acontecendo ali, uma pessoa que está do lado fazendo um movimento, alguém falando, o consciente começa a buscar essas coisas, desfoca. Aí atrapalha. Aí você fecha o olho, você para de prestar atenção no que está à sua volta, foca ali, aí a percepção aumenta, melhora. Para alguns médios, para outros isso não faz diferença, tá? Para alguns faz. Normalmente tem na fachada, não é? Hã? Ou não entendo. Oi? Tudo quanto é imagem, assim, tipo assim, eu vi uma imagem, era uma senhorinha convertida, eu falei assim, mas o que é isso? Porque vem na mente. Normalmente é com o olho fechado no escuro. Não, tem médium que vê com o olho aberto. Como se estivesse vendo com o olho. Tem médium que a vidência dele... A vidência dele é como se estivesse enxergando com o olho, assim, igual você vê as coisas materiais. Só que aí, se ele fecha o olho, ele continua vendo, porque é na mente. E tem outros médiums que não. Só consegue fechando o olho porque vem na mente a imagem, como se fosse um sonho, uma lembrança. É como se fosse um pensamento. Como se fosse um pensamento, um sonho, uma lembrança. Então, ó, o médium consciente possui lembrança. Ele lembra de tudo que ele falou, de tudo que aconteceu, de tudo que ele ouviu. Ele tem lembrança. Por isso ele é consciente. Ele lembra. Tá? Essa é a grande diferença. O médium inconsciente não lembra. O médium consciente lembra de tudo. Quando é através do sonho que você lembra? Aqui estamos falando de psicofonia. Psicofonia. Conexão mediúnica, né? Sonho é animismo. Sonho é outra coisa. Sonho é só a alma que vai lá fazer outras coisas. Aqui nós estamos falando de
mediunidade e psicofonia, tá? Lembrando que é a fusão fluídica, que vocês falaram aí, de sensações, de percepções diferentes que vieram para você, de, às vezes, uma emoção que não é sua, seu filho dá vontade de rir, dá vontade de chorar, uma emoção, uma sensação que vem. Por que vem essa emoção? Por que vem essa sensação? Ah, dor no pé, parece que você está sentindo a dor no pé. Justamente por causa da fusão fluídica, a troca de impressões de um para o outro. Tanto o médium sente o que o espírito sente, ou o que ele está pensando, percebe o que ele está pensando, tanto o espírito sente o que o médium sente. Por isso que na sessão de desobsessão é tão importante o médium psicofônico, porque ali naquela conexão fusão fluídica, o espírito está sentindo dor. Quando ele se conecta com o médium está bem, ele recebe a sensação de bem-estar do médium. Ele começa a sentir melhora. E o médium começa a sentir a dor do espírito para poder conseguir transmitir a mensagem, falar ali que não está legal, para que haja o esclarecimento, que haja o acesso pelos enfermeiros, a medicação, enfim, para que ele receba o auxílio que ele precisa receber. Fala, Isis. Wellington, o seguinte, quando você está sobre a psicofonia, né? Pelo que eu entendi, mas eu perdi uma parte, que teve uma hora, não hoje, outro dia que você estava falando sobre a psicofonia e a incorporação, e minha filha me chamou aqui, eu tive que resolver uma situação, quando eu voltei, você não estava falando mais sobre o assunto, eu não tive a oportunidade de perguntar. Mas, assim, a psicofonia, eu sempre tive essa... porque eu já trabalhei, né, como médium, psicofonia, e, assim, depende da sua intuição, não é isso? Porque, por exemplo, eu lembro que eu participava de um grupo, ia ter uma campanha para arrecadar fundos, e no dia da reunião da campanha eu não vim, então eu não sabia nem o nome. Aí, na reunião seguinte, que a gente teve lá a sessão de desobsessão, vamos dizer assim, o mentor da casa queria falar, e ficava martelando uma frase na minha cabeça, e o dirigente tentou falar, e ele falou assim, não, mas parece que ele tá falando, ele quer falar com outra pessoa, eu acho que é com a Isis, ele teve a intuição. Aí ele falou, Isis, pode falar o que você tá pensando aí. E na minha cabeça vinha a seguinte frase, e não parava, só vinha essa frase, eu não conseguia pensar em mais nada. Como é que é? Fazendo chuvas, seja de chuva ou seja de sol, o nosso dia começou assim. Faça chuva ou faça sol. Eu falava, gente, mas por que eu vou falar isso? Mas eu falei, né? Faça chuva ou faça sol. Depois eu fiquei sabendo que o nome da campanha era um domingo de sol, um dia de sol, uma coisa assim, sabe? Então, assim, ou seja, é a minha intuição que o mentor falou através da minha intuição, e a incorporação, ela pode ser, no caso, não consciente, que já aí não tem a ver com a psicofonia, é isso? Não, é o seguinte, quando você teve a frase, veio na sua cabeça, você estava alerta, estava acordado e estava vendo tudo que estava acontecendo. Consciente. Você estava consciente. Então, aquilo poderia ser, com certeza, era uma intuição que estava vindo para você. Era um ato de intuição ali. Para você falar, era psicofônico, porque você tinha que falar. Isso. Então, era intuitivo, uma psicofonia intuitiva. A incorporação, a gente falou que não existe incorporação. Não existe incorporação. Tá. Por que não existe? Porque o espírito não toma corpo do médium. Sim, ele não sim. Por isso que eu achava que incorporação e psicofonia era uma coisa só, né? Não tinha diferença. Na verdade, é uma coisa só. Incorporação e psicofonia é uma coisa só. Entendi. Só que o termo específico de incorporação, tecnicamente, não existe. Não tem como a sua alma sair do corpo, a outra alma se apossar, né? Não tem. Não sei como que é. Kardec É através da nos mente ensina, que se liga, né? Isso, é através da mente. Então, Herculano Pires fala isso, Kardec Sim. fala isso também. Que não há incorporação, há uma conexão. E o que o povo vulgarmente chama de incorporação, Leigamente, vulgarmente falando. falando de psicofonia. Uhum. É uma coisa só. É o Entendi. termo correto da coisa, vamos dizer assim. O termo Sim. correto da psicofonia. Certo? Agora, tem a psicofonia consciente, como nós estamos aprendendo aqui, intuitiva,
E tem a psicofonia inconsciente. A inconsciente é porque o médium não lembra do que ele falou, do que aconteceu ali dentro. Certo? Bom, beleza, certinho. Tá bom, obrigada. Então, continuando aqui, no nosso raciocínio, lembrando da fusão fluídica que acontece, que vem as sensações, né? É isso que acontece. Quando você tem um médium psicofônico consciente, o processo de conexão é esse. Ao desdobramento, então a pessoa, o médium, olha, a mulher é a médium, tá? Ela está encarnada. Pode ver que ela está desdobrada do lado. O espírito está ali perto. Ele se conecta ao perispírito da médium, primeiro. E o perispírito da médium transmite essa conexão para o corpo físico, para a mente física. É um triângulo. É assim que funciona. Perceba que a sensação do espírito lá, ele está com expressão de raiva, talvez com dor. Olha o corpo dela. O corpo dela está refletindo exatamente o que o espírito está sentindo. E o perispírito dela está ali, vigiando. Ele está percebendo as sensações também. Mas ele está ali no controle, ó. Ele está ali no controle, observando tudo acontecer. Essa é a conexão consciente. É assim que funciona. Mas necessariamente o perispírito se desdobra. Há um desdobramento. Mesmo que fica do lado ali. Lembra que eu falei do estado alterado de consciência? Lembra que quando a gente estava falando de desdobramento, você só desdobra quando você está num estado alterado de consciência? Acho que o meu perispírito só dorme. Meu perispírito só dorme. Não é o perispírito, é o corpo que dorme. Mas não sei, mas eu não fico assim, ele fica assim dormindo. Então é isso que acontece. Então, por que ele lembra? Porque nessa conexão ali, o perispírito está intimamente conectado, vendo tudo acontecer, e ele transfere para a mente física, todas as impressões. Então, a mente física lembra. Está transferindo tudo. A mente física está recebendo tudo. Percebendo tudo. Certo? Vou ler rapidinho uma citação do livro, para a gente terminar, do André Luiz, dos Domínios da Mediunidade. Para quem tiver com a apostila, está na página 78 da apostila. Esse livro é uma aula de mediunidade. Ó, lá na página 78, capítulo 6 do livro dos Domínios da Mediunidade. Vamos lá. Vejamos um caso citado por André Luiz. 3 guardas espirituais entraram na sala, conduzindo o infeliz irmão ao socorro do grupo. Era infortunado solteirão, desencarnado, que não guardava consciência da própria situação. Incapaz de enxergar os vigilantes que o traziam, caminhava à maneira de um surdo cego, impelido por forças que não conseguia identificar. O espírito chegou, ele estava infeliz, estava num estado difícil, dificuldade. 3 mentores estavam trazendo ele. Ele estava numa perturbação tão grande que ele não estava percebendo nem quem estava carregando ele. Ele não sabia como que ele estava sendo conduzido. É um desventurado obsessor que acabam de remover do ambiente a que, desde muito tempo, se ajusta. Informou Aulus, compadecido. Aulus era o mentor, estava ali conduzindo tudo, explicando as coisas para o André Luiz. Desencarnou em plena vitalidade orgânica, depois de extenuar-se em festiva loucura. Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo, quando não possuía o menor sinal de habilitação para conchegar-se às vestes, às verdades do espírito. Ou seja, ele estava na festa e ele, doidão, alucinado, usando entorpecentes, álcool, desencarnou numa overdose, certo? Reparem,
é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave. Alienado mental em estado grave. Desenfaixando-se da veste da carne, com o pensamento enovelado, a paixão por irmã nossa, hoje torturada e enferma, que sintonizou com ele a ponto de retê-lo junto a si com aflições e lágrimas, passou a vampirizar-lhe o corpo. Ou seja, ele estava obsidiando uma moça, que ele era apaixonado por ela, e a moça se conectou com ele, e ele estava sugando as energias dela. Esse é o processo do vampirismo. Ele suga as energias dela, tá? E ela estava enferma, doente por causa disso. Depois, quando a gente for falar sobre obsessão, a gente vai entrar mais a fundo nesse processo. Nessa simbiose viviam ambos, há quase 5 anos sucessivos. Contudo, agora, a moça, subnutrida, perturbada, acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. Por haver a doente solicitado nosso concurso assistencial, somos constrangidos a duplo socorro, para que se cure das fobias que presentemente a assaltam, como reflexos da mente dele. Olha só, os medos, fobias, eram reflexos dele. Ele tinha esses medos e ela sentia também. Olha a fusão fluídica aí. Que se vê apavorado diante das realidades do espírito, é necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem, assim como a coluna, abalada pelo abraço constringente da era, reclama por limpeza em favor do reajuste. Sabe quando a planta vai subindo e vai apertando, subindo na outra, assim? É isso que ele fez a comparação, né? A conexão dele, do rapaz desencarnado, naquele processo obsessivo com a moça, ele estava restringindo ela, sugando tantas energias dela, que ela já estava doente fisicamente, tá? Então, o objetivo era auxiliar os dois. Tinha que auxiliar os dois, para que pudesse haver essa desconexão. Não dá para simplesmente arrancar. Se você vai puxar a planta que está lá enrolada na coluna, você vai arrebentar ela. Então, eles poderiam prejudicá-lo. E ela também, nessa conexão. Então, tinha que ajudar os dois. Nesse ínterim, os condutores, obedecendo às determinações de Clementino, localizaram o sofredor ao lado de Dona Eugênia, outra médica. Tinha a Celina, agora é a Dona Eugênia, tá? O mentor da casa aproximou-se dela e aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral, depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre extensa região da glote, garganta. Ele despejou luz na cabeça, toda no cérebro dela e na garganta dela, para preparar ela para a conexão. Olha os feixes de luz. Notamos que Eugênia, alma, afastou-se do corpo, desdobramento, mantendo-se junto dele, ficou do lado, a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante, o rapaz, sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, ao qual se justapunha a maneira de alguém debruçar-se numa janela. Ele sentou perto dela e ele se projetou como se ele ficasse sobre ela, sabe? Como ele é perispírito, né? Ele ficou meio que junto do corpo físico dela, sobrepondo o corpo físico dela, misturando. Mas isso não significa que é uma incorporação, não significa que estava tomando o corpo dela. Então, estou sentado. Assim. Estava sentado sobre ela, entende? Suspiros de alívio, olha a fusão fluídica, gente. Suspiros de alívio desprende-se do tórax mediúnico, que por instantes se mostrava algo agitado. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico. Aqui eu vou melhorar essa palavra, desdobrada, né? Desligamento é morte. Desdobrada do veículo físico ao cérebro da entidade. Então, ó, saía da Dona Eugênia, perispírito, no perispírito dele. Igual a figura que eu mostrei ali antes, certo? Aulos explicou, prestimoso.
o fenômeno da psicofonia consciente ou trabalho dos médiuns falantes. Embora senhoreando as forças de Eugênio, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, sistema nervoso, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentaliza e pretenda dizer. Todo o pensamento dele ia para o perispírito dela primeiro. Ela já entendia o que ele ia falar, antes dele falar. Efetivamente, aposta-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias dela. Então, quando ele se conectou a ela, como ela estava mais equilibrada, ele teve um leve processo de equilíbrio. Trouxe um pouquinho, ele não estava em confusão mental quando ele chegou. Quando ele se conectou a ela, ele começou a ter uma leve consciência, um leve equilíbrio, por causa das energias dela. Onde que eu parei? Desejo dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo como se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente no objetivo de auxiliá-lo. Ela estava controlando toda a situação. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, a quem empresta seu carro físico, nossa amiga reserva-se no direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as palavras na formação, apreciando-as previamente. Ela conseguia perceber o que ele ia falar antes dele falar, né? Pela conexão entre os dois. De vez que os impulsos mentais lhe percutem sobre o pensamento sarmento como verdadeiras marteladas. Pode, assim, frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior, pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se se quiser ser-lhe útil. Percebe aí que nós estávamos falando, Ribeiro? Se ele quisesse falar algum palavrão, fazer alguma coisa para ofender alguém, ela percebendo a intenção dele, ela seguraria ele e impediria ele de fazer aquilo imediatamente, né? O espírito em turbação é um alienado mental, requisitando auxílio. Nas sessões de caridade, qual a que presenciamos, o primeiro socorrista é o médium. O médium é o primeiro socorrista que o recebe. Mas, se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado, que lhe roga serviço, há pouca esperança de um amparo eficiente. Se deixa o espírito dominar, ao invés de auxiliar, é o desequilíbrio acontecendo. Aí é o espírito que domina, aí a bagunça está feita. E ele não vai ser acolhido, não vai ser auxiliado, não vai ser medicado, não vai ser amparado. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência dos encarnados, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto. Percebe a responsabilidade do médium? Ele que limita, ele que coloca o controle, que impõe as rédeas, que impede que o espírito faça bagunça. Ele que é responsável para preservar a ordem do ambiente. Fitou Eugênia, preocupada e vigilante, ao pé do enfermo que começava a falar e sentenciou. O Alves, né? Se preciso, nossa amiga poderá retomar o próprio corpo num átimo. Acham-se ambos num consórcio momentâneo, em que o comunicante é a ação, mas no qual a médium personifica a vontade. Em todos os campos de trabalho, é natural que o superior seja responsável pela direção do inferior. Percebe? Se ela perceber que ele vai fazer qualquer coisa que não é legal, que fere a harmonia, ela pode voltar a consciência automaticamente cortando a conexão com ele, impedindo ele de fazer o que ele quer. Olha aí a
a importância da responsabilidade do médium. Lembra da gente falar que ele é corresponsável pela comunicação? Ele é responsável. Se o espírito fizer bagunça, ele foi responsável por deixar o espírito fazer bagunça. Percebe? E isso também se dá, essa responsabilidade, no processo inconsciente. Aqui nós estamos falando do processo consciente, que ela estava ali alerta, vendo tudo acontecendo, podendo tomar as rédeas da situação a qualquer instante, mas o inconsciente não é diferente disso. Por isso o médium precisa o tempo inteiro estar em desenvolvimento, em estudo, trabalhando sua reforma íntima, para que ele tenha essa superioridade moral, para que ele possa controlar essa situação de uma forma equilibrada, auxiliando, prestando o auxílio necessário e impedindo que o espírito cause desajustes, desarmonias. Lembrando que ela não está ali para manipular o espírito. Ela não está ali para manipular ele, para ele fazer o que ela quer. Ela está ali para auxiliá-lo, para acolhê-lo, para ampará-lo, para prestar socorro. Mas, se ele abusar, ela tem o poder de cortar, de impedir que ele abuse. Certo? Dito isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Aí, semana que vem, eu vou dar uma explicada melhor sobre a psicofonia semiconsciente e a gente vai entrar na inconsciente. Tá bom? Então, vamos encerrar. Vou te convidar, então, novamente a agradecer por mais essa oportunidade de hoje, de estarmos aqui reunidos, buscando aprendizado, conhecimento, para nos conectar cada vez mais com os ensinamentos de Jesus, sermos cada vez mais essa ferramenta um pouco mais bem preparada para esse auxílio aos nossos irmãos. Então agradeça por essa oportunidade e use da gratidão para novamente irradiar sua luz, para que possamos formar novamente essa corrente fluídica, essa corrente de luz, energia, junto à espiritualidade, que pode nos reequilibrar, nos recompor, e nesse processo também nos conectar ao nosso querido mestre e amigo Jesus, formando essa corrente maravilhosa de luz. Com muita gratidão por essa oportunidade, te convido a fazer a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês. Que Jesus abençoe.